Zé Maria Trindade está conosco aqui. O Zé hoje veio de Brasília para São Paulo. Vamos pegar pelo ponto inicial lá, quando a gente estava acompanhando o presidente Biden explicando o porquê da inflação americana. Ele apontou para dois lados, inclusive. Falou da pandemia, claro, da perda de oferta que se teve durante a pandemia, porque se uma cidade fechava, uma indústria fechava momentaneamente e ela era fornecedora de uma cadeia global de suprimentos, obviamente que a montagem de qualquer produto, eletrônico sobretudo, da indústria automotiva foi extremamente afetada por isso, você começava a ter uma inflação porque menos produto era ofertado e as pessoas estavam com dinheiro em casa. Depois ele colocou a culpa em Vladimir Putin, que também aí veio a questão do petróleo que subiu devido à guerra. Eu até fiz menção, Zé, porque ali parecia o presidente Bolsonaro tentando explicar também a questão da inflação no país. Quando a gente olha para a pandemia, isso está muito bem pontuado. Claro que as pessoas lá na frente, num país que vai ter uma eleição como nós teremos em outubro, e como os Estados Unidos também terão, a oposição vai se refestelar com a informação. Zé, como é que se explica tudo isso? E, inclusive, aquela questão do Senado, onde os governadores são fortes, mas ontem perderam nessa votação dos senadores em relação ao ICMS. A sobrevivência, né? Essa emenda aprovada pelos senadores é a chamada emenda kamikaze pela equipe econômica, né? O ministro Paulo Guedes. Mesmo assim, recebeu os votos dos governistas. No final, os líderes governistas liberaram. Daí a aprovação fácil. É uma emenda que é um início de controle de preços, coisas que a equipe econômica não quer. A Câmara dos Deputados também aprovou essa unificação do ICMS. Os governadores não querem abrir mão dessa arrecadação, mas mesmo assim, Piotr, existe esse instinto de preservação muito forte entre deputados e senadores, que é exatamente a reclamação dos dois presidentes, do brasileiro e do americano. Os dois estão sentindo o impacto desta situação. Joe Biden é um dos presidentes mais impopulares aí da história recente dos Estados Unidos. E ainda pega um aumento do preço dos combustíveis pela frente e inflação, coisa que os americanos não estão acostumados, né? E aqui no Brasil, ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro quer mostrar claramente de que isso não é uma política do governo. Veja bem que ele falou da Petrobras, criticou a Petrobras, pelo menos um momento do reajuste dos combustíveis, né? Então a gente vê que os dois presidentes estão incomodados com esta situação, mas não é fácil. Olha, Piotr, não acredito em solução simples para um problema complexo como é a definição dos preços dos combustíveis. Zé, o Congresso reclamou do momento da Petrobras, foi citado pelo presidente Bolsonaro também, mas vamos pegar só um aspecto. Antes do Carnaval, acho que era terça ou quarta-feira, antes do Carnaval, o Senado não chegou a um acordo em relação à história do ICMS. O que fez o presidente do Senado jogou para depois do Carnaval essa discussão. Depois do Carnaval não é a quarta-feira de cinzas, é a semana seguinte, que por acaso a gente começou a ter de novo essa discussão na semana passada. A gente viu agora a Petrobras que ficou segurando, e pode-se questionar o momento ou não da Petrobras, mas o Senado também demorou muito para responder. Discussões no Congresso Nacional não tem o tempo da sociedade brasileira, que é muito mais célere. Esse descompasso de tempo entra na conta dessa decisão do ICMS e da decisão da Petrobras? Piotr, eu ouvi lá na Câmara dos Deputados parlamentares dizendo que o presidente reclamava, olha, está faltando a decisão do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, do governo. Então, a Câmara cobrava do presidente Jair Bolsonaro uma ação nesse sentido. Não pode, tinha que ser do Congresso Nacional. E muitos acham que não adianta, é uma movimentação que não vai adiantar, não vai reduzir os preços dos combustíveis, um pouquinho agora e depois a coisa se perde, mas algo tem que ser feito. E, de novo, é o instinto de sobrevivência dos parlamentares. Algo tem que ser feito. Nós estamos em guerra. O mundo inteiro está em guerra. Essa nova guerra econômica, ela envolve a todos sem armas, sem canhões e sem baionetas.